Esta é mais uma entrevista da série de depoimentos do projeto Reforma da Psiquiatria no Brasil. Hoje estaremos conversando com Edivaldo Nabuco, formado em jornalismo e filosofia, que atua como estudioso do campo da saúde mental e é militante do movimento de luta antimanicomial. Bem-vindo, Edivaldo. Obrigado. Gostaríamos que falasse livremente da sua trajetória no campo da saúde mental, destacando aspectos subjetivos, políticos, institucionais que considera relevantes e fazendo uma avaliação do movimento da luta antimanicomial, sua constituição interna, suas estratégias de luta. Para começar, 2 perguntas sobre sua vida pessoal. Como foi o seu primeiro contato com a saúde mental e como você articula sua vida pessoal e profissional com a militância no movimento de luta antimanicomial? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Estou aqui participando do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Bom, meu primeiro contato com a saúde mental foi em 96, uma internação que eu tive no Instituto Felipe Pinel. Eu fui internado pela minha família, depois assim, de uma série de problemas que eu tive, tanto profissionais quanto pessoais, uma série de violência, injustiças, então eu acabei, naquela época a gente não tinha um conhecimento muito grande sobre a saúde mental e minha família, num momento de sofrimento muito grande, resolveu me internar. E minha mãe falava assim, que ela estranhava, porque eu sempre fui uma pessoa assim, muito ativa, muito comunicativa. Era um cara que praticava muito esporte, sempre fiz futebol, sempre joguei futebol. Fiz natação durante um bom tempo, fiz um pouco de karatê, fiz vôlei e tal, handball. Assim, a criança que fazia muita coisa, adolescente que fazia muita coisa. E depois, quando eu comecei a fazer faculdade, eu entrei para a faculdade cedo, entrei para a faculdade com 17 anos, na faculdade de jornalismo em Barra Mansa. E já comecei a trabalhar mais ou menos nesse mesmo período, com 17 anos, assim. E naquele período, Volta Redonda, era um momento assim, muito tenso político, porque era o período da Constituição, era o período em que estava se lutando pela eleição do presidente da República, eleição direta para presidente da República. Era um momento assim, que estava se lutando contra a privatização das estatais. O setor siderúrgico foi o primeiro setor a ser privatizado. E eu era um cara novo, 17, 18, 19 anos, 20 anos, 88, né? E eu estava participando de todo aquele momento ali. Só que minha vida pessoal ficou muito embaralhada por conta de uma série de problemas, de violência que eu sofri. E o que me dava uma certa base era o trabalho. Eu tive assim, muito apoio assim, de pessoas ligadas aos sindicatos metalúrgicos, na época da CUT, lá em Volta Redonda. Pessoas ligadas aos sindicatos dos professores, o CEP. Estava se formando o Movimento Trabalhador de Saúde Mental em Volta Redonda, e tinha algumas pessoas também que sempre davam apoio. Um apoio assim, porque a gente era muito novo, então sempre quando a gente pensava fazer uma matéria, eles explicavam tudinho direitinho pra gente, o que a gente precisava saber. Então, no meio daquele processo todo, né, aquele processo político muito intenso, uma época também que líderes sindicais de Volta Redonda tiveram problemas. Juarez Antunes, ele faleceu num acidente de carro. O Exército invadiu a Companhia Siderúrgica Nacional, 3 metalúrgicos foram mortos. Então era um momento muito intenso. E isso misturou com minha vida pessoal e eu fui tentando. A gente não tinha o conhecimento assim, do sofrimento, o que era o sofrimento, o desequilíbrio que causava na minha vida pessoal. E até que em 96 minha família resolveu me internar. E eu fiquei internado assim, durante acho que 15 ou 20 dias mais ou menos. E assim, tentando esquecer ou pelo menos não falar da injustiça, da violência que eu tinha passado. Aí quando eu saí da internação, eu procurei uma amiga minha que estava se formando em Direito para ela me ajudar a resolver essa questão na Justiça. Mas aí eu recebi uma indenização do jornal onde eu trabalhava e comecei a trabalhar na TV Pinel. Comecei a trabalhar na TV Pinel, lá do Instituto Felipe Pinel. E alguns amigos achavam engraçado, né? Achavam engraçado que eu era jornalista, estava ligado à política e tal. Mas para mim estava fazendo um bem danado, porque eu estava fazendo bem para minha cabeça, eu estava lá aprendendo a editar, eu trabalhava com o Janjão, estava aprendendo a editar, fazer câmera, estava aprendendo a fazer produção.
Então estava fazendo um bem danado para minha cabeça e também, assim, eu estava aprendendo uma profissão. Tanto é que hoje eu tenho, assim, um histórico em TV comunitária, assim, muito legal. E junto com o trabalho na TV Pinel, eu continuei fazendo meu tratamento. Peguei tive excelentes profissionais de saúde mental, que foram pessoas assim que me ajudaram muito. Aí, como eu já estava organizando mais minha vida, eu achei que voltar para o jornalismo seria muito difícil, eu resolvi fazer uma outra faculdade. Eu queria fazer uma faculdade de História, eu sempre gostei de História, queria fazer uma faculdade de História, não consegui passar na faculdade de História e fui fazer Filosofia. Aí eu falei, bom, vou começar fazendo Filosofia e depois eu mudo para História. Só que eu gostei de fazer Filosofia e fui fazendo. E junto a isso, em 97, eu fui pela TV Pinel no encontro da luta antimanicomial no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu achei um barato, assim, que lá deu para ver que várias outras pessoas, né, na militância, pessoas que tiveram problemas diferentes, mas tentando recuperar suas vidas e tal. Aí eu fiquei assim, muito impressionado. Eu participei do grupo de cultura. Aí me botaram para coordenar um grupo de cultura e pela experiência que eu tinha na TV Pinel, eu comecei a coordenar o grupo de cultura. E para mim foi assim, uma experiência muito rica. Mas quando a gente voltou, me apontaram como uma liderança assim, do movimento. E eu não queria aparecer de jeito nenhum, não queria. Aí eu peguei e dei uma afastada, continuei só na TV Pinel, participava assim, de alguns eventos a partir da TV Pinel. E depois eu peguei, em 2001, eu voltei, eu já estava assim, querendo sair do Instituto Felipe Pinel, estava querendo seguir outros rumos. Aí participei do encontro da luta antimanicomial em Miguel Pereira e fui chamado para falar da minha experiência na TV Pinel, na Conferência Nacional de Saúde Mental. E eu conheci o Paulo Amarante, conheci o Dr. Domingos Sávio, conheci a menos o Dr. Pedro Gabriel, conheci pouco ele. E foram pessoas, Eduardo Vasconcelos, pessoas assim, que me ajudaram muito, assim, pessoas que me ajudaram muito. Aí eu fui para a Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, para falar da minha experiência na TV Pinel. E aí, depois disso, eu comecei a fazer uma militância mais ativa mesmo, mas defendendo essa questão da cultura, da arte, da cultura, assim. Eu sempre tive uma ligação muito grande com arte, com música. Meu pai, minha família é de sambistas. Eu tinha uma vitrola, aquelas vitrolas antigas que você tirava a tampa já era caixa de som, né? Eu tinha uma vitrola dessa, eu gostava de Jackson 5 para mim era o grande barato, assim. E aí, quando eu entrei para a TV Pinel, eu vi assim, muita experiência assim, que já vinha da minha vida. Raul Seixas, eu tinha um amigo paulista que ele tinha todos os discos do Raul Seixas. E ele resolveu ir embora para São Paulo e deixou todos os discos do Raul Seixas comigo. Então eu ouvi tudo de Raul Seixas. Então eu vi muita coisa. Aí quando eu entrei na TV Pinel, eu falei, poxa, legal, acho que aqui tava bom para mim, tava legal. E eu continuei tocando minha vida, assim, tentando organizar minha vida. Eu tinha a Doralice Araújo, que é uma pessoa que, assim, que me orientou muito, no Aliens, uma turma boa, assim, que eu gosto. Aí essa foi minha entrada assim, na militância da luta antimanicomial. E você teve alguma, de lá para cá, de 2001 para cá, alguma atuação específica? Você representou o movimento em alguns eventos, né? Mas como é que era o contato, né, com as várias pessoas que compõem o movimento? Usuários, ex-usuários, familiares, trabalhadores de saúde mental, simpatizantes. Você acredita que a participação desses diferentes elementos no movimento ela é diferenciada? Não é? Não, qual é a sua avaliação? Eu aprendi, a primeira vez que eu fui falar em público, eu aprendi com o meu chefe na época. A gente discutia muito, mas ele era um cara assim que eu considero, Walter Filé. Aí eu estava nervoso assim para falar, lá no Museu da República, né? E aí eu fui conversar com o Filé. Aí o Filé falou assim para mim, ó, minha mãe dizia que a gente só erra quando fala o que não sabe. Se você falar o que sabe, você não vai errar. Aí eu comecei a falar da minha experiência na TV Pinel. Aí meu lugar na TV Pinel, como que
que me ajudava a lidar com a vida cotidiana, com o meu sofrimento psíquico, as dificuldades da vida mesmo, assim, de moradia, de trabalho e tal, mas falando a partir do trabalho que eu fazia, como é que aquele trabalho me fazia bem, como aquele trabalho estava modificando a minha vida. Então acho que a maior parte dos usuários, a gente fala desse lugar, do nosso trabalho, da nossa atividade. Os profissionais já têm uma outra visão, que eles têm não só o trabalho, mas eles têm também o lado teórico dessa visão dos trabalhos que eles fazem. Os familiares têm esse lado, que é como lidar com o cuidado de uma pessoa que tem um sofrimento psíquico. Mas ali, quando todo mundo vai falar, que nem o seu Geraldo estava falando, fala da sua subjetividade, cada um fala como que é a sua participação, como que lida para enfrentar as dificuldades que o sofrimento psíquico traz para as pessoas. E eu comecei a falar do meu trabalho, da TV Pinel, fui em vários lugares, assim, conheci o pessoal da TV comunitária, pessoal da Rocinha, Santa Marta, TV Machambomba, fizemos encontro de TVs comunitárias na Casa da Ciência, veio gente da Bahia, Pernambuco. Então comecei, depois quando eu vim para a Fiocruz, eu fiz alguns trabalhos com o pessoal do Vídeo Saúde, como câmera, assim, os trabalhos legais. Então comecei falando do meu trabalho, mas depois eu comecei a me interessar pela reforma psiquiátrica, pela luta antimanicomial. E a Doralice Araújo, ela me dava uns livros para ler. Eu lembro que eu peguei O Homem e a Serpente, do Paulo Amarante, achei livro incrível. A Reabilitação Psicossocial, da doutora Ana Pita, A Loucura na Sala de Jantar, foram os primeiros livros assim que a Doralice Araújo deixou comigo. Teve um outro, esse aí eu sei que eu comecei a estudar, estava na faculdade, depois eu fui na faculdade que tinha alguns filósofos que a saúde mental utilizava muito, e aí eu comecei a estudar, mas assim, falava mais do meu trabalho mesmo. Mas teve um determinado momento da minha vida que eu estava assim, com muita dificuldade, e eu estava aqui no Lápis, me lembro até hoje, assim, como se fosse hoje. Eu estava o Paulo Amarante orientando a Flávia Freire, e eu vi no site da UERJ que a Fundação Forte estava oferecendo bolsa de estudos. Aí eu resolvi concorrer a essa bolsa de estudos. Aí concorri, foram 1.300, 1.400 projetos, foram selecionados acho que 35, se não me engano. E eu fui um desses selecionados. Aí era todo um sofrimento. Eu tive ajuda da Nina Soalheiro, tive ajuda assim, de muita gente para fazer o projeto e tentar passar no mestrado. E era um sofrimento assim, muito grande, porque você ganha a bolsa, mas isso não te garante que você vai fazer o mestrado. Você tem que fazer a prova e passar no mestrado. Então eu fiz assim, algumas tentativas, aí não consegui. A Nina me deu assim, muita calma, assim, muita tranquilidade e tal. E eu sei que depois eu consegui passar no mestrado. E foi assim, sempre uma dificuldade atrás da outra, né? Porque se eu saio de uma condição de uma pessoa que faz tratamento psiquiátrico para entrar numa outra condição de uma pessoa que está fazendo mestrado, então eu tentei conciliar as duas coisas, tentei mostrar essa trajetória e jogar todas as teorias assim que eu achava que tinham a ver com essa trajetória dentro da minha dissertação. Aí tive muita orientação. Aí eu comecei a ver que o movimento TV comunitário encaixava dentro dos segmentos dos movimentos sociais e tal. Então aí eu comecei a ver que tinha um projeto assim que dava para fazer legal. Aí consegui ir para Portugal, consegui ir para Portugal. Também mais dificuldades, né? Nunca teve muita coisa fácil assim na minha vida. Mais dificuldades, fui para Portugal. E aí eu sei que em Portugal eu aprendi muito, eu estudei muito. Eu estudei assim, eu acordava 7 horas da manhã, tomava café, ia para a biblioteca 8 horas, ficava na biblioteca até meio-dia, almoçava, voltava para a biblioteca 2 horas, saía da biblioteca às 5 horas da tarde, de segunda a sexta. Aí no sábado eu passeava. A turma que eu encontrei lá foi uma turma assim, muito receptiva, a gente até hoje, com algumas pessoas eu tenho contato, uma turma assim, muito receptiva. Então, assim, eu estudei assim, muita coisa. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com aquele sonho assim, agora minha vida vai se estabilizar, né? Agora minha vida vai se estabilizar e tal. E quando eu fui ver, aqui no Brasil estava toda uma confusão, assim, que
que eu tive assim que administrar primeiro para não surtar, né? Depois administrar os problemas. Mas consegui defender a dissertação e assim, estou na militância, mas acho que a partir de um outro lugar, não tão dentro do movimento da luta antimanicomial, mas mais na Brasme, aqui no Labs, então estou mais nesse lugar. Então acho que a militância é essa, os profissionais têm o seu trabalho e tem talvez não, tem uma visão teórica do trabalho que eles fazem. Os usuários participam primeiramente a partir da sua experiência de sofrimento, como lidar com aquela experiência. Os familiares com esse cuidado que tem com a pessoa em sofrimento psíquico. Mas acho que não é coisas estanques, as pessoas fazem um diálogo entre si, que hoje a gente discute que o próprio familiar sofre também muito por conta de se não tiver um atendimento adequado para o seu filho, um profissional de saúde mental, se tiver uma carga excessiva com terceirização, privatização, se tiver uma carga excessiva de trabalho, de horas de trabalho, quantidade de atendimento, também tem um sofrimento psíquico. Então é um diálogo que a gente vai fazendo, E só que são questões assim que às vezes vai além da compreensão muita gente, a questão do Estado, a importância do Estado garantir a saúde pública, serviços públicos às pessoas, a questão de um plano de cargos e carreiras. Eu lembro que eu tinha amigos, Fernando Goulart, Jorginho dos Remédios, que eram pessoas que tiveram surto, mas antes do surto já tinham uma história de vida, uma história de militância. E ele sempre falava a importância de se aproximar de movimentos sociais, de movimentos sindicais, para defender o que está na Constituição, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, às vezes, essa discussão ela vai além da compreensão de algumas pessoas, e isso causa assim, um conflito, né? Causa um conflito com qual é a melhor estratégia para seguir. Mas eu acho que a gente avançou muito e acho que o diálogo foi maior do que o confronto, né? Agora é que está esse momento assim que a gente está, acho que, aglutinando forças de novo para responder às demandas da saúde, né? E esse movimento da luta antimanicomial, que já tem mais de 20 anos, né? O perfil dele vai mudando, as questões vão mudando. Que mudanças internas na constituição desse movimento você acha que foi mais significativo? Se você comparar o movimento da luta de 20 anos atrás e atualmente, independente da sua atuação, ou mais direta ou mais indireta, né? Que grandes mudanças aconteceram, pelo menos nesses 20 anos de movimento? O que mudou de significativo no movimento da luta antimanicomial? Aqui no Labs a gente trabalha assim, com a questão da cultura, né? O Fernando Freitas trabalha com a questão do reconhecimento, como que o reconhecimento da arte feita por pessoas que tiveram sofrimento psíquico tem sido valorizado. Já era antes, desde Bispo do Rosário, Fernando Diniz, tal, mas a gente conseguiu perceber aqui na pesquisa que a gente fez como que está tendo uma produção muito grande em torno da cultura, da arte e da cultura. A gente trabalha também a questão da memória, a gente vê que a pessoa passa a criar, eu sempre falo da música do Hamilton, Sufoco da Vida, que ele descreve na música dele o sofrimento que ele viveu, mas ele conta aquilo pela arte e atinge as pessoas assim de uma maneira assim, muito, muito legal. Então acho que essa valorização da arte, a gente tem trabalhado nesse conceito que é um movimento artístico-cultural a partir do campo da saúde mental. Tem um movimento, tem pessoas que trabalham com a arte assim, de uma maneira séria, então acho que isso mudou muito. Além disso, tem a economia solidária. A economia solidária cresceu pra caramba. Acho que os trabalhos que o pessoal tem feito de economia solidária tem, assim, as feiras lá em São Paulo, tem tido assim, também uma valorização muito grande, uma produção assim, muito intensa na economia solidária. Tem as dificuldades, que, por exemplo, a questão da terceirização, que a gente sempre cai nessa tecla, terceirização da contratação dos profissionais, da contratação de serviços. A questão do crack é uma questão que está aí, que tem experiências assim, que não são tão divulgadas. Por exemplo, a São Bernardo do Campo tem experiência assim, muito boa,
que não é muito divulgada, pelo menos na mídia. Então tem assim, acho que, não sei se potencializou através de numa organização maior, práticas que já vinham sendo feitas desde lá de trás, como questões da cultura, as questões da economia solidária, e tem outras que a gente tem que enfrentar, que são questões essa que já é uma coisa assim que vem de muito tempo, que é a questão da terceirização, a questão que aparece do crack, mas eu acho que o movimento cresceu muito, acho que cresceu. Hoje a dificuldade, a gente fala assim que o movimento cresceu muito, o movimento da luta antimanicomial, o movimento pela reforma psiquiátrica cresceu muito, porque se a gente se limitar aos encontros da luta antimanicomial, que são importantes e devem ser mantidos, a gente acha que não tem, a gente não vê a dimensão que tem. Mas se você pega os congressos da Brasmas, você pega os encontros catarinenses de saúde mental, você pega os encontros que são feitos na saúde, o pessoal de Minas Gerais está sempre fazendo, juntando as pessoas, não são encontros apenas mas para trocar experiências, trocar práticas, trocar soluções para as questões que aparecem. Então, se você pegar esses vários momentos, você vê que ampliou muito mais, mas na mesma medida que ampliou essa militância, também os problemas surgem, né? Que são principalmente esses, a terceirização e a questão do crack, que tem que ver, que falta talvez um investimento maior. Bom, Edivaldo Nabuco, então com esses seus depoimentos finais, com essas lembranças dos fatos relevantes que a TV Pinel te trouxe, a gente agradece a sua participação, sua contribuição para mais uma entrevista do projeto Memória da Reforma Psiquiátrica e desejamos sucesso na sua trajetória pessoal, de militância e profissional. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui Lápis, a Fiocruz, agradeço vocês todos aí pela oportunidade.